Uma das coisas bem legais aqui no editor de vídeo é quando a gente faz o processo de transição de uma imagem para outra. O Blender 3D ele não é um programa com recursos de transição tão assim elevados, mas ele permite que você faça algumas transições básicas e bem legais para você fazer uma edição bem simples aqui na sua janela sequenciadora. Veremos como utilizar esses recursos. Para isso nós vamos utilizar imagens ou vídeos para fazer o experimento para entender essa transição. Eu tenho aqui na janela, que é a janela de arquivos, alguns arquivos que eu criei com o Blender no formato JPG. O Blender ele permite aí a gente utilizar vídeos e imagens de muitos formatos aí possíveis. Eu vou manter a agulha aqui da nossa timeline no frame 1, porque eu vou arrastar esses vídeos para posicionar essas imagens a partir do frame 1. Então, quando eu seleciono uma imagem aqui e arrasto e solto na janela sequenciadora, o Blender, através de sua agulha, puxa essa imagem como se fosse um ímã e traz justamente para o ponto em que a agulha está. Por padrão, ele coloca a primeira imagem, ou o primeiro vídeo, se for o caso, na trilha de número 2, deixando a trilha número 1 para a opção de áudio. Mas isso aí não tem nenhuma importância. Eu posso, nesse caso, selecionar a imagem e trazê-la aqui para a trilha número 1 e eu vou ter o mesmo efeito de visualização que eu estou tendo aqui na janela visualizadora. Para adicionar as outras imagens, eu posso arrastá-las igualmente, soltá-las uma por uma, e vocês vão ver que o Blender vai puxando essas imagens para o ponto onde está a agulha. Porém, ele coloca cada imagem em níveis hierárquicos diferentes. E quando eu dou play aqui para ver a apresentação dessas imagens, vocês vão ver que a imagem que irá sobrepor é aquela imagem que está no último nível, lá em cima. Para eu poder fazer um efeito de opacidade, para fazer com que essa imagem ela possa visualizar que está embaixo, eu posso vir aqui na barra N e utilizar as opções de configuração de opacidade aqui. Encostando o cursor no deslizador de valores dele e arrastando para a esquerda, eu consigo dividir entre a imagem de baixo e a imagem de cima. E a partir dessa janela de configuração, se eu encostar o cursor do mouse aqui e apertar o botão direito, vocês vão ver que eu tenho como inserir quadros chaves. E esses quadros podem ser inseridos aqui na timeline para criar um efeito de sobreposição de uma imagem com a outra, para dar um efeito de fade. Mas imagine o quanto trabalhoso seria isso se nós tivéssemos uma quantidade enorme de imagens, uma ao lado da outra, para fazer esse efeito. É por isso que essas transições que o Blender já nos disponibiliza, nos ajuda nesse sentido. Vamos então compreender como é que a gente pode fazer essas transições utilizando essas 4 imagens iniciais que eu coloquei aqui no projeto. Para isso eu vou aproveitar essas imagens e colocá-las todas nessa primeira trilha, uma ao lado da outra. Então vamos puxar essa de cima, trazê-la para cá, vamos puxar a outra, colocá-la aqui um pouco mais à frente e essa, colocá-la aqui. Vamos deixar algum espaço entre essas imagens para a gente ver como é que vai ficar a exibição de renderização dessas imagens. Quando eu passo a primeira vez o player, observe que aqui na parte inferior, cada imagem dessa terá uma trilha marrom, que é justamente o processo de renderização dessas imagens. A primeira passagem que o programa desenvolve aqui na renderização dessas imagens, ele se faz de forma lenta, porém quando eu volto na segunda passagem, como ele já renderizou, a agulha correrá de forma mais rápida. Isso também vai acontecer com a transição. Mas se vocês observarem bem, eu tenho aqui um show de imagens, onde eu tenho a primeira imagem, um espaço vazio, a segunda imagem, um espaço vazio, a terceira imagem, um espaço vazio, a quarta imagem. O que é que eu posso então fazer para fazer com que essa passagem de uma imagem para outra aconteça de uma forma suave, como se fosse um fade, mudando de uma imagem para outra? Então eu posso usar as transições. Porém, para usar transições, eu preciso, no mínimo, selecionar 2 imagens ou 2 vídeos. Vamos utilizar, então, a primeira imagem selecionada e vamos utilizar o Shift e selecionar a segunda. Essa é uma forma que eu tenho para selecionar. Outra forma também é eu pressionar o botão esquerdo, arrastar e selecionar as 2 imagens. Outra forma também é utilizar a tecla B, abro a ferramenta retangular, arrasto e seleciono as 2 imagens. E aqui com as imagens selecionadas, se eu vier aqui na opção adicionar, vocês vão reparar que essa opção transição vai estar com essas funções ativas, coisa que não acontece se eu não tiver as imagens selecionadas. Então, clicando aqui em cruzar, eu acrescento um efeito de transição entre a primeira imagem e a segunda imagem. Portanto, se eu voltar aqui para a primeira imagem num ponto qualquer e der um player, vocês vão ver que eu tenho uma passagem bem suave de uma imagem para outra. Na segunda não acontece. Se eu quiser que aconteça também
da segunda para a terceira imagem, eu seleciono a segunda imagem, Shift, a terceira. Venho em adicionar, transições, cruzar. Se eu quiser que aconteça da terceira para a quarta, eu seleciono a terceira imagem, Shift, a quarta, adicionar, transições, cruzar. Então, dando play, ele vai rápido, fica lento, porque é a primeira vez, ó. Acelera, fica lento, porque é a primeira vez. Finaliza. Se eu voltar para o frame 1, a passagem agora vai ser rápida. E vocês vão ver que o efeito aqui de transição vai ser bem legal aqui entre as imagens, dando aquele fade de uma para outra. Pessoal, eu vou apagar aqui essas transições, usando a tecla X, cada uma individualmente. Eu vou selecionar a primeira imagem, vou encostar o cursor aqui na direita, arrastá-la para cá, e vou selecionar a segunda imagem, trazê-la para cima, fazer com que ela tenha essa interseção nesse ponto com a de baixo, clicar na esquerda, vou arrastá-la, e aqui eu posso também, pessoal, selecionar as duas imagens e adicionar o efeito de transição cruzar. O próprio Blender já se encarrega de colocar aqui nessa parte superior o efeito de transição. Veja que quando eu seleciono o player, a transição vai acontecer. Porém, se eu selecionar a imagem de cima, arrastá-la aqui para a direita, veja que eu trago e acompanha a transição na trilha de cima. Eu posso selecioná-la, arrastá-la e colocá-la entre uma e a outra, como eu fiz anteriormente. Então, esse tipo de manuseio de sobreposição de imagens pode ser feita com os efeitos aqui possíveis. Vou selecionar essa imagem que está aqui agora, trazê-la para cima, trazê-la para cá, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela, e se eu der a passagem play, vocês vão ver que eu tenho a imagem de baixo e de uma forma rude a imagem de cima. Eu posso selecionar a segunda imagem, com o Shift pressionado, selecionar de cima e utilizar uma transição do tipo varredura. É o efeito wipe. Quando eu volto aqui para o início e dou play, vocês vão ver que ele vai renderizar, vai ficar lento no início. Se eu passar a segunda vez, agora ele já passa de forma mais rápida. Eu vou agora selecionar todas essas imagens. Eu vou, com elas selecionadas, utilizar a tecla Delete, apagar todas as faixas. Eu tenho dois vídeos aqui possíveis para isso. O primeiro que eu vou utilizar vai ser esse daqui, vou trazê-lo. Da mesma forma que eu fiz com as imagens, quando eu seleciono, a própria agulha suga para o ponto em que ela está o vídeo ou a imagem. No caso aqui, como é um vídeo, ele veio para o frame 102. Se eu quiser de uma forma rápida que esse vídeo ande até o frame 1, para não ter que ajustar aqui manualmente, eu posso vir aqui na barra de configurações com o vídeo selecionado, arrastar até uma posição chamada tempo. Abrindo essa configuração, eu venho aqui na opção chamada início, clicar e dizer que eu quero esse vídeo no frame 1. Usando 1, dou um Enter, ele vai lá para o início. Vamos posicionar nossa agulha lá no princípio. Vamos adicionar um segundo vídeo aqui para a nossa experiência. Vou utilizar um vídeo menor aqui, mais simples. Selecionando, vou arrastá-lo, vou largá-lo. Eu vou encostar o cursor para trazer a agulha até esse ponto final do vídeo de cima e vou cortar o vídeo de baixo selecionando, usando a ferramenta de corte seco, Shift mais K. Cortada essa parte do vídeo, eu vou usar o Delete e vou apagar essa faixa aí selecionada. Para eu poder utilizar o recurso de transição entre os vídeos, eu vou selecionar o de cima, trazê-lo até aqui. Vamos voltar para o frame 1. Vamos dar o nosso play inicial. O vídeo vai acontecer. De repente, o vídeo de cima assume de forma ríspida o efeito de visão aqui do nosso processo de renderização. Mas eu quero criar aqui o efeito de transição suave. Então eu posso selecionar o de baixo, manter o Shift pressionado, selecionar o vídeo de cima. Aqui eu posso adicionar uma transição no formato cruzar. Veja que o próprio programa já cria aqui uma faixa, que é a faixa de interseção entre os dois vídeos, de cima e de baixo. Eu tenho aí a transição de uma imagem para outra imagem de vídeo, e eu posso criar efeitos bem legais aqui na minha timeline. Espero que vocês tenham entendido e tenham um bom proveito aí das transições. Até o próximo tutorial.